A semana começa e adivinha, querido ouvinte da Rádio Bandeirantes, do que vamos falar hoje na abertura? Ah, meu Deus. Olha, ganha um doce quem adivinhar. Vacina, de novo, porque essa agora é a página onde nos encontramos em relação à pandemia da Covid-19. Hoje, os Estados Unidos começam a vacinar a sua população. É claro, ainda vai longe, porque pelo tamanho do país, pelo tamanho da população dos Estados Unidos, 300 milhões de habitantes, até que você consiga imunizar uma quantidade razoável de pessoas para deter o avanço da Covid, leva tempo, leva planejamento, dinheiro, logística, etc. Mas hoje começa a vacinação nos Estados Unidos. E aí é claro que a gente tem que olhar para o nosso país e entender o que aconteceu neste final de semana. Primeiro, a entrega do Plano Nacional de Vacinação ao Supremo Tribunal Federal, que estava cobrando essa decisão do governo. Puxa vida, né? Estamos aqui todos nós, brasileiros, querendo saber com detalhes como, quando, onde será o Plano Nacional de Vacinação. Por que isso vai para o Supremo? Por que não vai para a gente que está aqui, não é? Nós, cidadãos do país, que temos todo o interesse do mundo em saber como é que vai ser isso. Sim, o plano já havia sido anunciado antes, mas com esse detalhamento, ou esse não detalhamento em alguns pontos, né? Só via Supremo Tribunal Federal. Isso o governo perde, né? Uma oportunidade de comunicação, de divulgar aquilo que a gente supõe que esteja fazendo para os habitantes do país e não para um ministro ou para 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Bem, com essa entrega do plano de vacinação, as coisas foram aplacadas e não há a possibilidade judicial de que esse plano seja obrigatoriamente entregue, porque ele já foi. Há ali algumas questões e a principal delas foi ontem revelada também numa decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da ausência de data. Por que não há data no plano de vacinação entregue pelo Ministério da Saúde ao Supremo Tribunal Federal, num país em que tudo é judicializado? Bem, me parece que não há data, porque não podemos ter dois pesos e duas medidas aqui. Se a gente criticou o governador João Dória porque colocou uma data para vacinação, ainda sem a vacina na mão, não é possível que o Plano Nacional de Vacinação tenha data. Ah, mas aí tem uma diferença. E tem uma diferença grande. Quando a gente fala de São Paulo, a gente fala da Coronavac, que é a vacina chinesa, que ainda não teve a sua eficácia comprovada na fase 3 de testes. Está indo bem a vacina, mas ainda não teve o 100% para começar a ser aplicada. Então, de fato, é precipitado você colocar uma data se a vacina ainda não existe regularmente. No caso do governo federal, se colocam ali 3 fontes de vacina. A primeira e maior delas é a vacina de Oxford, com a AstraZeneca, que tem o convênio com a Fiocruz. A segunda delas é a vacina que viria daquele consórcio mundial da Covax, que esse também ainda não existe uma certeza muito grande. A vacina chinesa não é citada pelo Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. Se bem que já houve declaração, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, que qualquer vacina que seja aprovada pela Anvisa será comprada e colocada dentro do Plano Nacional de Vacinação, mas ela não está lá. Então, qual é a diferença em relação à data? A diferença é que o governo federal diz que está em negociação com a AstraZeneca, com a Pfizer, para que a vacina da Pfizer seja distribuída no Brasil. Se fala em 70 milhões de doses, essa é a vacina que é aplicada no Reino Unido, é essa a vacina que é aplicada a partir de hoje nos Estados Unidos. Quando teremos essa vacina aqui no Brasil? É essa a resposta que ainda não existe. E por que o laboratório ainda não ingressou na Anvisa pedindo o registro emergencial dessa vacina no Brasil? Tem muita questão sem resposta ainda. Enquanto não há resposta, não há vacina. E a vacina é com a vacina que a gente vai conseguir sair dessa situação tão difícil do ponto de vista humanitário, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico. A economia só vai voltar a girar normalmente quando não houver mais a questão do Covid. É por isso que todos os esforços agora têm que ser colocados nessa direção. Todos. Parece que a gente tem que falar o óbvio aqui. Que coisa mais maluca que a gente está vivendo nesse país.
Ai, tem muita coisa pra gente falar ainda a respeito disso, mas eu já quero dar aqui as boas-vindas ao Cláudio Humberto, direto de Brasília, e ao Pedro Campos, na bancada do Jornal Gente. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Bom dia. Olha, nessa confusão toda, o que a gente percebe a gente continua ficando submetidos, né, à intromissão de pessoas leigas, gente que não entende do assunto querendo ditar normas, né? É o caso do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Ele não entende nada de vacina. Ele entende tanto de vacina quanto nós, não é? Nada. É impressionante. Ontem ele deu prazo de 48 horas para que o governo informe a data do início, o governo federal, a data de início de vacinação. Não tem nem vacina. Não tem nem sequer pedido de utilização de registro de vacina. Não tem nem sequer o pedido de uso emergencial da vacina de qualquer dos laboratórios. E aí o Lewandowski está querendo que o governo, em 48 horas, afirme qual é o dia que vai começar a vacinar. Isso é de uma... Meu Deus, eu vou até me conter aqui para não usar os adjetivos que são aplicáveis ao caso. Mas, assim, esse tipo de intromissão é que nós não precisamos, né? Como disse a doutora Margarete Dalcomo, numa entrevista que fizemos no fim de semana com ela, assim, se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer, é vacinar. Se tem uma coisa, uma expertise que é festejada no Ministério da Saúde do Brasil, no mundo inteiro, é a sua capacidade de promover campanhas de vacinação em massa em tempo recorde. O Brasil tem dado lições dessa expertise, né, ao longo de décadas, no Plano Nacional de Imunizações, que foi criado lá no 1900 e borrachinha, há 47 anos que está em vigor o Plano Nacional de Imunizações, muitas vezes premiado em todo o mundo, imitado, levado, considerado em todo o mundo. O Brasil é referência de imunização. Aí vem lá um ministro, sabe-se lá por quais razões, fica lá querendo saber, cadê o plano? Tem 48 horas para dizer quando é que vai começar. Vai começar como se não tem vacina, meu caro? Sabe, esse tipo de coisa que atrapalha. O que a gente espera dos governantes, né, é que, havendo vacina, que ela seja adquirida, que ela seja prontamente colocada à disposição da população e seja administrada na população. Isso não cabe mais esse tipo de demagogia, né, ou de intromissão, até demagógica também, de pessoas e de autoridades que não entendem nada disso. Tem que deixar essa questão da vacinação nas mãos de quem entende, nas mãos exatamente dos técnicos, dos médicos, dos especialistas, sobretudo dos sanitaristas e pneumologistas, infectologistas, do Ministério da Saúde. Eles saberão o que fazer, com toda certeza. A Anvisa vai usar as conclusões da agência americana responsável pela liberação da vacina da Pfizer contra a Covid, né, para apresentar uma decisão para o Brasil. Foi o que disse o gerente de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, que, claro, ressaltou, né, todo o cuidado, não haverá retrabalho e a liberação será a mais breve possível. A gente não quer fazer retrabalho, então tudo que já foi feito por outra agência e que se aplicar e que se for semelhante à condição brasileira, a gente vai utilizar para agilizar a nossa resposta. E a ideia é sim dar uma resposta o quanto antes. A Advocacia Geral da União encaminhou nesse fim de semana ao Supremo, né, o Plano Nacional de Imunização, como nós dissemos. No documento, a vacinação está prevista para 51 milhões de pessoas no primeiro semestre do ano que vem, claro, com prioridade para os grupos de risco e profissionais da saúde, assim como está acontecendo no mundo todo. A notícia que chega da Inglaterra, dos Estados Unidos, vem também nessa direção. Com a entrega do Plano Nacional de Imunização, o governo conseguiu o que queria, e o Supremo Tribunal Federal conseguiu adiar um dos julgamentos lá sobre a ação. Mas, né, como disse o Cláudio Humberto aí, o ministro Lewandowski determinou que o Ministério da Saúde esclareça em 48 horas a previsão do início e do término do plano de vacinação, né? A decisão pegou o Planalto de surpresa, já que não há nenhum pedido de registro de imunizante na Anvisa para a Covid-19 e a AGU deve recorrer hoje dessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski. O secretário executivo do Ministério da Saúde considera irresponsável estipular uma data para o início do trabalho e
Em um vídeo divulgado neste domingo, Elcio Franco critica o governador de São Paulo, João Dória, que prometeu distribuir a Coronavac em janeiro. Nenhum dos laboratórios sequer iniciou o processo de autorização para uso emergencial em caráter experimental. Tudo isso contradiz o governador de São Paulo, João Dória, que se equivocou, talvez por desconhecimento do marco regulatório sanitário brasileiro. Como estabelecer um calendário de vacinação sem saber se a vacina estará liberada para uso com a certeza de sua segurança e eficácia? Tá aí então, né? Mais um componente ainda. Enquanto isso, nós estamos aguardando, né, os pedidos de registro de vacinas na Anvisa para que isso seja analisado. E a Anvisa já estabeleceu, né, Thaís, até um caminho diferenciado, um protocolo excepcional para aprovação emergencial. E é o mínimo, né, Pedro? É o mínimo que a gente espera da Anvisa nesse momento. Não dá para fazer como num primeiro momento o ministro da Saúde sinalizou, o protocolo regulamentar de 60 dias e mais o prazo e blá, blá, blá. A gente está no meio de uma pandemia. Todos os países estão revendo os seus protocolos. Está todo mundo correndo atrás dessa vacina. A pergunta feita pelo Elcio Franco, que a gente colocou agora no ar, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde, me parece correta. Como é que você vai estipular uma data se não há vacina ainda? Eu me pergunto se cabe a ele, nessa função de secretário executivo do Ministério da Saúde, sair fazendo críticas ao governador de São Paulo, João Dória. Ele tem uma função técnica dentro de um ministério. Não cabe a ele falar tal governador é bom, tal ruim. Tá trocando as bolas também, tá todo mundo confundindo tudo. Dentro do Plano Nacional de Imunização, que foi apresentado para o Supremo Tribunal Federal, são 3 as vacinas listadas. A da Pfizer, que está ali entre parênteses, em negociação, 70 milhões de doses. A da AstraZeneca, que é a que tem a convênio com a Fiocruz, para mais 100 milhões de doses. Essa vacina voltou para teste. Então, ela é uma aposta menos certa do que era quando houve a fase 3 e aquela malfadada vacinação lá de meia dose, que acabou se mostrando mais eficaz do que a dose completa. O nosso ouvinte acompanhou isso. E a terceira vacina citada é a vacina daquele consórcio internacional de Covid, que de alguma forma vai ajudar países em desenvolvimento. A Sinovac, a vacina da China, não é citada no Plano Nacional de Imunização. Então, se o secretário executivo do Ministério da Saúde faz essa pergunta, a gente também pode fazer aqui algumas perguntas para o Ministério da Saúde, que poderiam ser respondidas. Por exemplo, primeiro, por que a vacina chinesa não consta no Plano Nacional de Vacinação? Segundo, por que ainda há essa incerteza em relação à vacina da Pfizer? Em que pé está essa negociação? Já houve declaração de representante do laboratório dizendo que não vai ter capacidade de atender isso tudo que o Brasil está colocando ali no papel, porque o papel aceita tudo. Qual vai ser a capacidade da Pfizer? 5 mil? 70 milhões? Qual? A gente precisa de um montante. E por que não há também, da parte do Ministério da Saúde, o velho e bom alô Pfizer? Vocês vão pedir aqui o registro, como é que está isso? Vocês têm interesse em entrar no Brasil ou não? Nós aqui, como moradores desse país, merecemos essa resposta, porque é o nosso planejamento de vida que está em jogo. A gente tem o direito de saber também. É verdade que não dá para cravar uma data, mas a gente precisa ver quem cuida dessa área, pelo menos se mexendo para conseguir colocar uma data aproximada. Gonçalo Vecina Neto, que foi o fundador da Anvisa, falou conosco aqui na semana passada, deu uma entrevista para o Datena na rádio. Falou o seguinte: o governador de São Paulo erra ao colocar uma data, porque ele não tem a vacina ainda, então não dá para ter data e ponto. Agora, o que é possível fazer é, a partir do momento em que a vacina X tiver a liberação da Anvisa, em 5, 10, 15, 20 dias, eu consigo colocar a vacina na rua para imunizar tal parcela da população. Isso não consta no plano de vacinação. Não consta. Não consta. Olha, que momento a gente vive, viu? Não basta a pandemia. Mas, por outro lado, é o seguinte, não consta, porque assim, o governo não controla os laboratórios, né? Não há governo que controle os laboratórios.
Os laboratórios é que tem essa, aliás, só quem tem a prerrogativa de solicitar registro ou autorização de uso emergencial de vacina é a própria empresa. Aliás, foi um chega para lá que a Anvisa deu no governador do Piauí, que todo aparecidinho escreveu lá uma nota, um ofício, exigindo da Anvisa que em 72 horas autorizasse o uso da vacina da Pfizer. E a Anvisa respondeu, primeiro a Pfizer nem pediu. E só quem pode pedir é a Pfizer. Então, assim, é uma cobrança que a gente tem que fazer mesmo, acho que você tem razão, mas dos laboratórios. Eles não ingressaram com nenhum pedido, inclusive a vacina chinesa, que está sendo vendida pelo Instituto Butantan. Nem esta pediu uso emergencial, não pediu ainda o registro oficial da vacina. Aliás, o laboratório desmentiu uma declaração recente de um parceiro da Indonésia que apontava a eficácia de 97% da vacina dessa Coronavac. E a própria Sinovac, que criou a vacina, né, que produz a vacina, nós não temos ainda dados que confirmem isso. E aí o laboratório indonésio teve que recuar. Quer dizer, a insegurança, com a exceção da Pfizer, que já está aplicando sua vacina, não há nenhum outro laboratório que tenha condições, né, em relação ao que ofereça segurança a qualquer governo do mundo inteiro para dizer, olha, teremos vacina a partir do dia 5, do dia 10, 20, 30. Não tem, simplesmente não tem. Não tem como você estabelecer prazo e muito menos quantidades. Os Estados Unidos são são o país da Pfizer, né? A Pfizer é norte-americana. É uma multinacional norte-americana. Os Estados Unidos, o governo Trump, há meses tem investido bilhões de dólares no desenvolvimento dessa vacina da Pfizer. E, no entanto, na hora de dizer está autorizada a usar emergencialmente, o máximo que a Pfizer conseguiu fazer foi disponibilizar 3 milhões de vacinas para o início da vacinação hoje nos Estados Unidos. 3 milhões, num país de 300 milhões. É a mesma coisa do Reino Unido. Foram disponibilizadas 800 mil doses num país de 67 milhões de pessoas. Então, assim, por que isso aconteceu? É legal, politicamente é muito bom. Né? O primeiro-ministro do Reino Unido entrou para a história, foi o primeiro a disponibilizar a vacina para o seu povo. Só que não é bem o povo. Né? Foram 800 mil doses, na verdade são 400 mil pessoas. Né? São 2 doses, então são 400 mil pessoas que foram ou estão sendo imunizadas no Reino Unido. Nos Estados Unidos serão 1,5 milhão de pessoas, né? Enfim, para começo de conversa, o pessoal da área médica. A segunda fase nos Estados Unidos será em fevereiro. Isso é o que está no noticiário. Assim como a segunda fase no Reino Unido também vai ser lá no final de janeiro, começo de fevereiro. Na verdade, foi um gesto político, é legal, anima as pessoas, porque todo mundo, puxa vida, já temos vacina, né? Vai demorar um pouco, pode ser que demore e tal, mas não é uma coisa assim, nem mesmo os Estados Unidos, que produzem a vacina, têm condições de dizer quando vão disponibilizar 200, 300 milhões de vacinas para a sua população.